Vamos aprender a cutucar positivamente as pessoas. O Jean Thaler falou um termo que, digamos assim, para o afegão médio, para a população, muita gente não sabe o que é. De verdade é a seguinte: o governo federal desonera, principalmente no que tange aos combustíveis, ao diesel. Ele desonera, que é o que a população precisa, é o que nós queremos, para que o Brasil não quebre, para que nós consigamos sobreviver nesta intempérie, nessa tempestade mundial. Os governadores querem onerar. Eu não entendi o que ele falou. Desoneração. Então, eu gostaria de propor um exercício simples para a gente entender um pouco de economia. Eu vou tentar dar uma explicação sobre economia aqui em 5 minutos. Você imagine 3 empresários, um produz tomate, o outro produz pão e o outro produz sapato. Numa sociedade sem dinheiro, que o dinheiro é uma coisa secundária, é só um símbolo, o empresário que produziu 20 tomates, ele quer pão, e ele chega para o cara do pão e fala assim: eu vou te dar 5 tomates por um pão grande para levar para minha família. Ele dá 5 tomates, e ele usa 5 tomates para a própria família dele, então ele ainda tem 10 tomates poupados. Aí ele chega no sapateiro e fala: vou te dar 10 tomates por esse belo par de sapato aqui. Acabou a poupança dele, né? Acabou a poupança, ele não tem mais tomate para negociar. Então, essa negociação que ele faz é baseada naquilo que ele conseguiu produzir e, consequentemente, poupar. O que acontece? Se esse cara, ao invés de comprar o pão, ele investir num equipamento melhor para ele produzir os tomates dele, Usar uma estufa e aumentar a sua produção, ele precisa investir. Mas esse investimento vai trazer para ele ganhos no futuro, porque ele pode usar menos defensivos agrícolas, por exemplo, né? Ele melhorar os equipamentos, ele vai melhorar a produção. Pode ser que na próxima safra, ao invés dele ter 20 tomates, ele tenha 30 ou 40 tomates. Então, o que vai acontecer? Além de ele poder comprar o pão no padeiro e comprar o sapato no sapateiro, ele vai poder comprar alguma outra coisa, em algum outro lugar, num cabeleireiro, em alguma outra coisa assim. Dá para entender isso? Né? E assim como o sapateiro, ele também tem a sua produção, e a poupança de cada um é que dá a capacidade da pessoa comprar, né? Porque existe, pessoal, muitas faculdades de economia ainda hoje ensina basicamente o fator multiplicador de Keynes. E aí o que acontece? O pessoal que faz faculdade de economia, esses economistas que passaram por esses governos de esquerda, eles têm essa mentalidade keynesiana, do Maynard de Keynes, que é basicamente o seguinte: eles falam assim, não, o governo tem que incentivar, o governo tem que gastar para que a economia cresça, né? E aí daria um trabalho enorme aqui para eu explicar, não conseguiria explicar em 5 minutos, mas simplificando, é dizer que é uma falácia esse tipo de pensamento, pelo seguinte: o governo, pessoal, quando ele entra nesse arranjo que eu falei do cara que produz tomate, do padeiro e do sapateiro, ele vai fazer o quê? Ele vai tomar alguns tomates do produtor de tomate, ele vai tomar alguns pães do padeiro e vai tomar alguns sapatos do sapateiro, dizendo que ele vai redistribuir. O que acontece quando o governo faz isso, que é cobrar impostos? Diminui em cada um deles a capacidade de comprar mais. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. De movimentar a economia dos outros. Por quê? Porque o governo, dizendo que vai fazer o bem para as pessoas, ele toma parte daquilo que é a produção. Realmente. Então, como é que o governo faz isso? O governo faz isso de 3 maneiras. Então, guarde bem essas 3 maneiras. Ou o governo cobra mais impostos, ou seja, ele tira mais, ao invés de ele tirar, por exemplo, 2 tomates do cara ali, ele resolve tirar 3 ou 4 tomates dele. Então, diminui a capacidade dele de comprar mais. Ou ele toma empréstimo, porque ele, de tanto fazer isso, ele não tem mais como fazer, então ele pede dinheiro emprestado. Quando o governo pede dinheiro emprestado, se esses caras, o padeiro, o cara do tomate e o sapateiro, quiserem melhorar a sua produção, eles iam pedir dinheiro, tem menos dinheiro disponível para eles pedir. Ficou claro até aqui?
E a terceira maneira é o governo imprimir dinheiro. Porque o governo não tem, ele é dono da fábrica de dinheiro da Casa da Moeda, ele vai lá e imprime dinheiro. Quando ele faz isso, também ele não produziu nada. Veja só, ele só jogou um papel no mercado que não tem valor e o preço das coisas sobe. Basicamente, a política do governo Bolsonaro, na última live eu falei sobre isso, é de desoneração, é cobrar cada vez menos impostos, que é a promessa de campanha de menos Brasília e mais Brasil. Cobrar menos impostos, por quê? Porque vai ter mais dinheiro na mão das pessoas. Então, a PEC da liberdade econômica, promulgada pelo governo em 2019, ela fez isso. Eu pretendo trazer resenhas de livros, coisas que você talvez não encontre em qualquer lugar, reflexões e pensamento, e aquela coisa da torcida de xadrez. Você sabe como é que se torce campeonato de xadrez? Já falaram pra você como é uma torcida em jogo de xadrez? É assim: pensa, 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 pensa. Nós vamos pensar juntos. ué. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou, contribua com o trabalho do professor Joanilson Rodrigues fazendo um Pix de qualquer valor. Qualquer valor. O professor hoje vive quase exclusivamente para criar, elaborar e entregar conteúdo de valor para pessoas como você. Então, contribua. Faça um Pix agora mesmo pelo número de celular que aparece na tua tela. O professor agradece.